Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando. É muito importante assim, porque o nosso trabalho ele vai fluindo. Ele flui por causa das pessoas. Então, meu agradecimento assim a todas as pessoas que se encontram, que participam. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Palavras de Alerta aos Portadores da Cruz de Ouro. É muito importante assim, a pessoa foi promovida, ela recebeu uma graduação. Devido a isso, nós tínhamos que nos encontrarmos numa condição de presente para poder merecer essa graduação. E é bem importante a pessoa lembrar assim, que uma graduação, aquele que recebeu, tem que fazer todo um trabalho para poder desenvolver as qualidades que ele tem, as qualidades latentes. Nós temos qualidades que nós não desenvolvemos. Então nós temos que lembrarmos assim que sempre temos uma função e que nós não podíamos ficar restritos somente naquela função. Nós tínhamos que fazer um esforço para ter todas as qualidades, para atender todas as funções. Esse é um trabalho que a pessoa que foi convocada deve fazer. E é bem importante assim, porque aquele que é promovido na empresa desenvolveu as qualidades que precisa para aquele setor. E ele tem uma qualidade a mais ainda, que ele tem a capacidade de resolver situações que apresentam. Então, a capacidade que nós temos que desenvolver não é uma. Do jeito que nós somos, a boa vontade, e nós tínhamos que lembrarmos assim que nós levamos a vida como se a vida fosse uma festa, uma vida como se fosse de comemoração. Nós temos tantas coisas ainda para serem desenvolvidas dentro de nós. Nós temos que nos esforçarmos para nos encontrarmos numa condição de alerta, para ver se nós estamos fazendo as funções direito. E é bem interessante, porque quando a gente participa de funções diferentes, que tem outros que estão participando também, como é o caso da moradia, então a gente pensa assim que a função que a pessoa estava desenvolvendo ficou boa, vem outro e mostra que houve muitas falhas. Pode ser no lavar os talheres. Quer dizer assim, mesmo numa função que nós julgamos que é quase sem importância, que seria bem prático lavar os talheres, apresenta resíduo. No trabalho nosso de sobrevivência é a mesma coisa. Se tem outro que se encontra nas nossas proximidades, esse outro fala das falhas. Quer dizer, se a pessoa não tem um superior dela, então ela tem que ser mais atenta ainda, porque as falhas apresentam. Isso é bem grave assim. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que numa loja de departamento, aquele que é responsável por aquele setor, naquele setor, tem vários funcionários com várias funções. Tem o que vende, tem o repositor, tem o estoquista, tem a pessoa do caixa. Aquele que é superior, ele tem que ter uma capacidade de estar atento a todos os detalhes. Porque se acaba um produto e aquele que tem a função de repor não percebeu, e aquele que é superior não percebeu também, vem o vendedor procurando aquele produto, julga que acabou. Isso é grave. Isso é bem importante assim. Então a nossa vida, ela tem que ser desenvolvida de todas as maneiras. O alerta para aqueles que portam a cruz de ouro é isso. Ele prontificou em servir à luz. Ele prontificou em servir ao grau. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, fazendo esta prontificação, fazendo o esforço para servir à luz, a responsabilidade da pessoa é muito maior ainda. E nós estamos acostumados assim, ser mediano. No nosso trabalho, na nossa vida, nós sempre fazemos somente aquilo que nós temos a responsabilidade. Nós não temos boa vontade de ter uma ampliação, de colaborar melhor. Então, dentro de nós, através dos milhares de anos,
Foi colocado que nós só temos direito. Não foi colocado que nós temos deveres também. E que nós fazemos parte de uma equipe que está trabalhando e que aquela equipe toda sobrevive daquele trabalho. O portador da cruz de ouro é assim. O sistema todo, ele faz parte daquela engrenagem. Ele tem que fazer um pouco mais. E ele tem que trabalhar assim de uma maneira e desenvolvendo as qualidades que existem dentro de nós. E a gente sabe assim que a pessoa, para ficar habilidosa numa determinada função, ela tem que fazer aquela função muitas e muitas vezes. Não é com poucas vezes. Isso é físico. É só observar uma criança, o período que ela frequenta os ambientes de ensino. Quantos anos ela fica frequentando os ambientes de ensino para ela ficar qualificada para o que a vida está precisando dela, do que ela se prontificou para a vida, em ter aquelas informações para ela trabalhar e sobreviver daquelas informações que ela ficou dezenas de anos assimilando aquelas informações. O portador da cruz de ouro é assim. Ele precisa de lembrar que ele fez um juramento para a luz. Porque as pessoas que se encontram hoje com um propósito mais ponderadas, Porque as pessoas, de uma maneira geral, não estão tendo uma ponderação. Não usa o tempo do repouso para o repouso, não observa aquilo que está sendo colocado na boca. Nós nos encontramos assim, medianos. E nós não fazemos observação de como nós vamos apresentando. Nós tínhamos que ver assim como nós somos, como nós estamos, como nós nos apresentamos, como é que nós podemos nos tornarmos de um exemplo para a vida. Então é bem importante, porque quando a pessoa tem saber, uma sensibilidade, preocupa com a mãe, como é que a mãe dela está vendo ele, como é que a mulher dele está vendo ele, como é que ele está sendo visto pelo filho, aquela mulher, como ela é vista pelos seus familiares, como ela é vista pelo seu marido, qual é a importância que ela está tendo naquela moradia, como ela é considerada pelos filhos, qual o procedimento que ela está tendo. Isso é físico. Mas quando a pessoa não pensa, ela não pensa. Porque nós sabemos assim que quando uma pessoa nos diz palavras pesadas, palavras ofensivas, nós ficamos ofendidos. Nós ficamos ofendidos conosco, porque nós julgávamos que não merecíamos aquilo. Mas nós esquecemos de uma coisa bem importante, que nós esquecemos de nos policiar. Porque se nós estivéssemos fazendo um trabalho conosco, de observando diariamente, porque existe uma coisa bem importante que nós temos que lembrarmos assim, que nós, com o nosso raciocínio, nós vamos caminhando, nós vamos concordando, nós vamos discordando, nós vamos cismando, nós vamos nos enaltecendo. Mas quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, dentro de nós mudamos a norma do tempo e do espaço. Temos uma elevação dentro de nós. O raciocínio não entra. Aí o que acontece? A gente vê as limitações e vê o procedimento que a gente precisa de ter. Então a gente percebe os pensamentos que estão surgindo e a gente vai vendo como é que a gente pode agora substituir por pensamentos melhores. Porque aqueles pensamentos que surgiram, nós não temos costume de pensar daquela maneira, isso é físico, isso é verdadeiro. Mas quando nós percebemos que nós precisamos de dedicar mais tempo para trazer para o dia a dia o livro Na Luz da Verdade. Porque o livro Na Luz da Verdade, ele tem uma coisa muito boa. Tem as informações, tem as orientações, ele tem as advertências. A pessoa pode fazer o que ela quiser na vida. Isso é físico, mas dentro dela, ela tem a referência do coerente, do procedimento que precisa de ter. Se ela descuida, é problema dela. Ela é que fica com o problema. Nós tínhamos que observarmos assim, quando fala da palavra humilde, a gente vê muito nos comportamentos. A pessoa cometeu um trabalho que não ficou bom e ela procura explicar por que não ficou bom. Não, o trabalho não ficou bom, não precisa de explicar. É simples.
não ficou bom. Então essas explicações é a falta da humildade. As justificativas é uma enrolação. Então a pessoa está enrolando ela mesma está se enrolando. Só que depois vem o mal-estar. Aí o que acontece? Aí ela, com os pensamentos, procura enrolar-se mais. Estudando o livro Na Luz da Verdade, possibilita a pessoa ponderar, ver como ela é, qual o procedimento que ela precisa de ter, que é bem interessante assim. Muitas vezes, numa empresa ali, numa reunião, tem muitas coisas para voltar para os lugares. Então, uma ou outra pessoa quer carregar muitos itens. Usa-se a palavra economizar a viagem. Então, uma ou outra pessoa fala assim, que é preferível dar mais uma viagem. Porque quando cai um item, dá muito trabalho. Até organizar tudo aquilo novamente, até limpar o ambiente que ficou sujo, dá muito trabalho. Então, economizar o quê? E a gente vai observando assim, que às vezes o lixo está um pouco distante, a pessoa quer jogar no lixo e ela erra. Então ela tem que ir até lá, agachar, pegar, voltar para o lixo. Dá muito trabalho. A simplicidade, a naturalidade de dar um passo de cada vez. Isso é bem importante assim, dar um passo de cada vez, mas precisa de continuar dando passo. Não é porque agora está ponderando, é que vai ficar de braço curto, vai fazer menos as funções. Não é assim. Aquele que fica de braço curto é bem grave, porque ele também passa a ficar para fora. Ele tem aquela coisa bem importante assim, que as pessoas falam bem, não põe comida na mesa. Fala bem, não põe a casa em ordem. Sabemos assim que nós não precisamos daquelas pessoas que falam bem. Nós precisamos daquelas pessoas que têm boa vontade. E é bem simples assim. Toda época a pessoa é conhecida. A criancinha pequena, o adulto vai lá no ambiente de ensino, ele já dá uma olhada. E já vê assim que aquela ou aquela outra criança, ele não quer que o filho dele faça amizade. O jeito, as indelicadezas, ele já não quer. Porque se o filho fizer amizade, vai ficar daquele jeito, vai ficar indelicado, vai ficar abrutalhado. Agora, para a nossa vida, para servirmos a luz, não é diferente. Como é que nós podemos ter a boa vontade? Como é que nós podemos fazer dentro de nós esse alinhamento? Porque servir à luz é servir ao grau. E a pessoa tem que lembrar que ela precisa de qualificar-se em todos os setores, não é em um setor. Porque aquele homem que é o responsável, ou aquela mulher que é o responsável por aquela loja de departamentos, por todos aqueles funcionários de cada setor, se falta um funcionário, ela tem a capacidade de suprir aquele funcionário e com muito mais qualidade. Em qualquer setor, com muito mais qualidade. Isso a gente observa também na moradia. Aquela pessoa na nossa moradia que tem boa vontade, onde ela põe a mão, fica melhor. Então a gente colabora de uma maneira ou de outra, carregando as coisas pesadas, tal, mas o toque final, a boa vontade. Então aquela pessoa, como é que nós temos que fazer para que esse toque final nós tenhamos também a capacidade para dar em todos os ângulos da nossa vida, de nos tornarmos agradáveis, mudar a nossa irradiação. A irradiação é verdadeira, porque nós sempre ouvimos assim, né? Meu anjo da guarda não bate com o anjo da guarda daquela pessoa. Eu não tenho nenhuma simpatia por aquela pessoa. Isso nós ouvimos a vida toda. De criancinha nós já ouvíamos estas expressões. Agora eu tenho que lembrar assim, que eu não preciso de fazer a observação das outras pessoas. Eu tenho que observar-me como eu sou. Com animais fica bem fácil assim, o animal aproxima ou o animal desaparece, ou o animal ataca, isso é físico. Então, naquela moradia que tem aquele animal, quer dizer que quando chega pessoas, o animal sabe para qual pessoa que ele pode aproximar-se.
e para qual pessoa que ele tem que esconder. Ele esconde, ele some. Depois é que ele volta a aparecer. Na nossa vida diária, qual é o procedimento que nós temos que ter para servir a luz? E essa irradiação é verdadeira, não é mais ou menos. Porque se o animal sente as nossas irradiações, e se uma ou outra pessoa sente as nossas irradiações em todas as circunstâncias, porque quando tem ali um grupo de vários e um conta um fato, como se aquele fato fosse verdadeiro, um daqueles fala que essa conversa não tem fundamento. Quer dizer assim, que aquele está com o ouvido melhor, não enganou-se, e ele posiciona na hora. Quer dizer, se aquele teve essa capacidade, e se o animal tem a capacidade de aproximar ou de repelir, qual é o procedimento que eu estou fazendo comigo para minha capacidade ser agradável, da minha maneira de ser, nos trabalhos que precisam de serem executados, da maneira que eu posso colaborar em todos os setores. Se eu não tenho as habilidades, eu tenho que desenvolver. É bem importante a pessoa lembrar assim. Porque nós sabemos que tem determinados cursos que a pessoa gasta muitos anos para fazer aquele curso, para ficar qualificada naquele curso. Se ela não veio com aquelas aptidões do seu centro motor, daquelas qualificações para aquela função. Porque a gente vê criancinhas pequenas que já têm habilidades, então ela já trouxe. Mas aquele que quer desenvolver essas habilidades, ele então tem que ter a paciência de, através dos anos, ter a qualidade, ter as habilidades. Então, servir à luz é assim. A vida inteira nós nos encontrarmos numa condição de aprimorarmos em todos os sentidos. Na maneira de ser, na percepção, nos cuidados com os nossos pertences. Não podemos perder nada, não podemos ofender outras pessoas, não podemos permitir que nos ofendam. Então, qual é o procedimento que eu preciso de ter para relacionar com aquela pessoa que tem facilidade em ofender outros e não ser ofendido? Daqueles que me conhecem, serem orgulhosos por me conhecerem e de fazerem parte do meu círculo de amizade, do meu círculo de conhecimento, fazer parte do meu círculo. Essas pessoas, qual é o procedimento que eu estou fazendo para continuar sendo valorizado para essas pessoas? Servir à luz é igual, então eu tenho que fazer a mesma coisa. Então eu tenho que trazer os ensinos da mensagem para o meu dia a dia. Então eu preciso de ficar impregnado com aquelas informações, com aquelas instruções, viver de acordo com os ensinos. E é bem importante, porque uma ou outra pessoa que a gente conhece, que procurou viver de acordo com os ensinos, da maneira do trabalho, do jeito de ser, essas pessoas envelhecem, e envelhecem com saber, com uma segurança, com uma determinação, com a consideração. É bem importante assim. Então não é somente uma coisa, é em todos os ângulos. Servir à luz é servir ao grau. Então o portador da cruz de ouro, ele tem que lembrar que ele tem que continuar desenvolvendo as capacitações que ele trouxe. E ele tem que lembrar de muitas responsabilidades que ele tem, que são responsabilidades que, se cada um analisa, são responsabilidades físicas verdadeiras, que são responsabilidades do reflexo. Então é bem importante assim, a gente ouvir de uma pessoa ou de outra pessoa, que quando o filho dele ia nascer, ele mudou tudo, os costumes, a maneira, as idas, as vindas, porque ele tinha vontade que o filho dele tivesse um exemplo na vida. Então essa condição é bem importante assim. Mas nós tínhamos que fazer um trabalho antes também. Quer dizer que antes de ceder o esperma, antes de ceder o óvulo, já nos encontrarmos numa condição de qualificado. Porque depois que cedeu o esperma, cedeu na qualidade em que a pessoa se encontrava.
cedeu o óvulo, cedeu naquela fase que a pessoa se encontrava. Depois que engravidou, a matéria-prima para o engravidamento, para essa parte de formar aquele corpinho, já veio com as tendências anteriores. Então isso é físico. Então esse trabalho que nós tínhamos que fazer antes, é tudo antes. E é bem sério assim, porque se a pessoa foi convocada, é um procedimento que ela teve dentro dela de vidas anteriores, de vontade de trabalhar de acordo para o Criador. Ou, nesta época, a pessoa estudando o livro Na Luz da Verdade, ela teve um anseio verdadeiro. Então, nessa época, ela teve esse merecimento. Por a pessoa ter sido convocada, não quer dizer que ela agora encontra-se segura na vida. Isso é bem interessante, porque aquele aluno se encontrava no primeiro ano, ele agora passou para o segundo. A concretização que ele vai ficar no segundo ano é somente quando terminar esse ano letivo. Quer dizer que ele tem que trabalhar o ano inteiro, frequentando aquele ambiente de ensino, fazendo todas as recomendações que os professores pedem, para que ele mantenha-se nesse segundo ano. Aí então, no outro ano, ele vai fazer parte do terceiro. Ele concluiu o segundo ano. Nós, na nossa vida interna, é o mesmo procedimento. Nós sabemos assim que nós temos muitas coisas para serem desenvolvidas e que nós temos também muitas pendências que nós trouxemos para esta vida. Isso é bem interessante, porque quando a gente vê aquela criança com aquele comportamento, o jeito daquela criança, o jeito que ela mantém-se naquele relacionamento com aqueles da mesma idade ali, naquele ambiente de ensino, isso é bem simples e bem fácil da gente observar com criancinhas pequenas. Enquanto está ali no prezinho, a gente que conhece pessoas vê o comportamento de cada um. Depois, através dos anos, quando a gente continua tendo a oportunidade de seguir aqueles pequenos, a gente vê que eles maiores continuam com as mesmas tendências. Aqueles maiores somos nós hoje. Então nós somos aqueles pequenos que têm aquelas tendências, que têm dentro o anseio de vontade de servir à luz. E que nós tivemos o merecimento de ter tido a convocação. Isso é bem importante cada um lembrar assim. O esforço é individual. Continuar merecendo. Sair da condição mediana. Então nós temos na vida muitas oportunidades de nos qualificarmos no ambiente de trabalho, de sair desta condição que nós nos encontramos, conhecer todas as funções do nosso ambiente de trabalho, nos qualificarmos. Em compensação, junto a isso também vem aquela coisa boa assim, teremos mais facilidade na sobrevivência, porque aquele que preenche todas as funções, ele mantém-se no emprego. Então o empregador, a gente pode pensar assim, que ele se encontra descuidado, não se encontra. Não tem assim um descuido, porque uma palavra bem simples assim, ele que paga a conta no final do mês. Devido a isso, ele conhece todos os detalhes e ele fica esperto, porque se ele descuida também, aquela empresa fecha as portas. Ele poderá não ter o problema financeiro, mas dentro dele ele tem aquilo que nós chamamos assim que ele não deu conta. Porque se ele tivesse dado conta, aqueles funcionários estariam empurrando a empresa. Então a carga dele de responsabilidade seria menor. E é bem importante a gente lembrar assim. A responsabilidade nossa, na parte que nos cabe, é bem importante nessa parte de sobrevivência do corpo de matéria grosseira. Mas na parte de continuar fazendo com que a luz permaneça na Terra, isso é um trabalho para cada um. E cada um é que tem que ter muito cuidado com ele. Se ele não desenvolveu as capacitações de perceber que ele foi promovido,
que é uma promoção, que é uma graduação, que isso é físico, isso é verdadeiro, ele mantém-se. Agora, se ele continua esforçando nessa capacitação, ele continua também melhorando-se. E é bem importante, porque as melhoras não têm limite dentro de nós. O jeito de transmitir uma informação, a melhora das irradiações, a melhora das percepções, isso é bem importante assim, porque nós passamos a ter a capacidade de ouvir a intenção que a outra pessoa está verbalizando. Isso é bem importante a gente lembrar assim. Então o que acontece? Nós entramos num ciclo de ver antes aquilo que precisa de ser visto. O ver antes, a gente sabe que tem muitas profissões que a gente conhece que tem que ver antes. No caso de um cozido, aquele que está fazendo aquele preparado, ele tem que ver antes. Ele não pode ver aquele cozido depois que o cozido ficou pronto, porque o calor que existe ali naquele ambiente, naquela vasilha, quer dizer, se ele descuida, vai passar do ponto. Tanto é que quando a pessoa vai a um restaurante e pergunta para ele como é que ele quer aquele preparado, então ele fala que ele quer antes do ponto, ele quer o ponto, ele quer depois do ponto. Quer dizer que no ponto. Então nós temos que desenvolver essa capacidade de ver antes como vai ser bom. Servir à luz, servir ao grau, a pessoa tem que lembrar quando foi convocada, ela tinha determinado número de capacitação. Agora ela tem que ampliar essa capacitação em todos os sentidos. Não é mais ou menos, é verdadeiro. Porque o saber é que dá a diferença entre um ser humano e outro. Isso é bem importante assim, essa é a condição. Aquele professor, ele tem que ter cuidados, porque hoje mudou as referências em relação aos professores, então ele tem que ver os posicionamentos que ele precisa de ter e a maneira que ele precisa de ter. E que aquele que é mais veterano, ele vê assim que ele não pode dar folga já no início, senão depois fica mais difícil pôr aquela turma no eixo. Assim nós somos dentro de nós. Os cuidados que nós precisamos de ter, porque nós temos facilidade de ouvir aquilo que as pessoas falam e de não fazer uma verificação se aquilo tem uma procedência. Então, quando uma pessoa vai fazer uma referência, ela tem que ter esse cuidado na vida. Estudar o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que lembrar que ela também tem que trazer para a vida dela diária aquelas informações, aquelas instruções. É uma condição física, não é para um período. É toda a época da nossa existência, nós temos que desenvolver essa condição interna. E ir melhorando. E a melhora nós sabemos assim que não tem um tempo para continuar melhorando. Porque nós sabemos assim que aquele homem, aquela mulher que tornou-se avó, que mantém-se firme no seu posto, ela fala para o filho, ela fala para a filha, que não precisa de tendo esse posicionamento com o filho, com a filha. Então o que acontece? Aquela avó tem um grau dentro dela que ela mantém a sua irradiação naquela firmeza. Então ela ouve dos filhos assim que aqueles seus netos precisam de ter esse posicionamento. Essa condição é bem simples, porque esse que agora está criando os filhos não tem aquela capacidade da segurança interna. Então precisa de manter aquele eixo. Estuda o livro Na Luz da Verdade.